todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando mais uma vez. E você é bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas para aprendermos juntos da Palavra de Deus. Abram vossas Bíblias no livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 43, apenas um versículo para a nossa meditação, versículo de número 13. Isaías 43, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor Deus. Eu quero falar um pouco para você que me ouve sobre o agir de Deus. Quando Deus quer agir, observamos que a palavra de Deus diz que antes que houvesse dia, Deus é. Então, observe que Deus age no tempo, na eternidade, Deus age em todos os lugares. Deus não tem princípio e nem fim, Ele é o alfa e o ômega. E quando Ele quer agir na vida de alguém, na vida de uma nação, ninguém pode impedir. Aleluias! Porque Deus é soberano e faz o que Ele quer. Porque ninguém tem autoridade sobre Deus. Pelo contrário, Ele é que tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Veja que, se queremos receber as bênçãos gloriosas de Deus, precisamos ter uma ideia da sua maneira de agir. Porque nós devemos entender, por exemplo, que o Senhor age de maneira muitas vezes incompreensíveis aos nossos olhos. Ou seja, às vezes Deus age e nós não entendemos e não compreendemos naquele momento, mas depois nós vamos entender aquele agir de Deus. Isso porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Isaías 55, 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo de número 8. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque o caminho de Deus é muito melhor do que o nosso caminho. E os pensamentos de Deus são os pensamentos melhores do que os nossos pensamentos. Então Deus, Ele tem interesse de nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Querer é ter intenção ou vontade, tensionar. Deus quer que sejamos vitoriosos em todas as áreas de nossa vida. Por isso que Ele age maravilhosamente, removendo os embaraços de nossa caminhada cristã. Então veja, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que o agir de Deus é maravilhoso. Ele remove as tranqueiras, os embaraços, tudo que aparece em nossa frente, Deus remove, para que nós possamos seguir o nosso trajeto em paz. Então nós vamos aqui entender um pouco dos atos de soberania de Deus. Claro que não dá para falar tudo, porque é impossível falar tudo. É impossível entender os atos de Deus. Mas aquilo que está registrado na sua palavra é o suficiente para nós lhes obedecer. Observe que quando confiamos e esperamos no Senhor,
nós não ficamos confusos ou confundidos. O Salmo de número 23 e o verso, ou seja, o Salmo de número 25 e o verso 3 diz que nenhum que espera em ti ficará decepcionado. Nenhuma pessoa que espera no Senhor fica decepcionado. Está lá no Salmo 25, verso 3, na parte A. Nenhum que espera em ti ficará decepcionado ou confuso. Então veja que quando nós esperamos e confiamos no Senhor, nós não ficamos confundidos, porque o Senhor está prestes a esclarecer qualquer dúvida que queira parar em nossa mente. Pois temos o nosso desejo satisfeito por Ele. Além de não ficarmos decepcionados e confusos, os nossos desejos são o quê? Satisfeito por Ele. É o que diz o Salmo 37, o verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Observe que a Bíblia está mandando a gente deleitar, descansar no Senhor. E Ele concede o que deseja o nosso coração. Observe que quando está falando aqui que Ele concede o que deseja o nosso coração, está nos falando a respeito de tudo aquilo que é bom para nós. Porque muitas vezes o nosso coração deseja algo que não está na vontade de Deus. Mas quando você está esperando no Senhor, o desejo do seu coração é atendido, porque o seu coração está direcionado para Deus. Então veja que o Salmo de número 112 e o verso 8 diz assim, a parte A, o seu coração estará seguro e nada temerá. Então veja que quando nós confiamos e esperamos no Senhor, não ficamos confusos, porque o nosso desejo é satisfeito por Ele e também o nosso coração estará seguro e nada vai fazer com que nós viemos temer. Então vale a pena confiar no Senhor Deus. E também nós temos que fazer o que? Entender que Deus age de maneira maravilhosa. Se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, claro, e onipotente, Ele tem todo o poder e trabalha em favor do que neles espera, por que não nos dá logo todas as respostas e resolve nossos problemas? Essa é uma pergunta. Por quê? Aí eu te respondo. Porque Deus, Ele nos criou inteligentes. Ele nos deu dons e habilidades para usarmos de acordo com os princípios que revelou em sua lei. Veja que Deus é um Deus de processo. Deus poderia fazer o mundo em apenas um estalar de dedos, mas Ele preferiu fazer em 6 dias e no 7º descansar. Não porque Ele estava cansado, que Deus não cansa, mas para mostrar para nós que nós temos 6 dias para trabalhar e devemos descansar e olhar para o nosso trabalho e ver que tudo foi bom. Às vezes não sai da forma que nós queremos, mas no caso de Deus foi diferente. A Bíblia fala que tudo que Ele fez era bom.
Então, muitas pessoas querem receber as coisas assim de uma forma instantânea, né? Fala assim, olha, se Deus é onisciente, Deus é onipotente, por que que não dá logo as respostas para os nossos problemas? Por que que não resolve logo isso? A demora de Deus é melhor. Ele está observando a nossa estrutura. Se Ele quiser resolver, Ele é Deus. Se Ele não quiser resolver, Ele permanece sendo Deus. Agora nós somos apressados, queremos receber logo algo da parte de Deus. Mas quando Deus nos dá uma missão, não queremos ir fazer, não temos aquele desejo de fazer, mas para receber a bênção, queremos logo, mas não queremos obedecer o abençoador. E a Bíblia nos mostra o contrário, devemos receber primeiro o abençoador, esperar pelo abençoador e não querer fazer da nossa vontade sem esperar em Deus. Então nós somos o quê? Uns seres inteligentes e Deus nos deu dons e também nos deu habilidades para usar de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade. E uma outra coisa também que nós devemos fazer é buscar a ação de Deus para a nossa vida. Atrair Deus para nós e não a ira dele. Temos que atrair Deus e não a sua ira. Observe que as nossas petições, elas precisam em tudo ser conhecidas diante de Deus. Foi exatamente isso que Paulo escreveu aos Filipenses, aos irmãos ali de Filipos, na sua carta. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. É quase impossível isso não acontecer em nossa vida. A ansiedade toma conta de nosso ser e muitas vezes atrapalha o agir de Deus. Queremos algo logo. Queremos receber aquilo imediatamente. Mas não é o tempo de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas ficam decepcionadas com Deus por causa da demora de Deus. Sabe por quê? Deus está demorando no nosso sentido, assim pensando, mas a demora de Deus é para nos dar algo melhor. Louvado seja Deus. Então, nós devemos entender o quê? Que Deus age de maneira maravilhosa e também devemos entender que nós devemos buscar a ação de Deus para a nossa vida. Porque podemos dizer que no meio do povo de Deus, na igreja, existem pelo menos 3 classes distintas de pessoas que agem de maneira diferenciada quanto à oração, a buscar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos pedindo para que o Senhor venha agir. Observe que nós devemos observar que existe na igreja, não estou falando nas igrejas, estou falando de denominação, porque só existe para a salvação uma igreja. Existem 2, uma que vai ficar, essa que brinca de ser cristão, mas leva o nome de cristão, de igreja, mas tem a igreja verdadeira, que é a igreja invisível, que Jesus conhece, a igreja que vai subir. E no meio dessa igreja, existem 3 classes distintas de pessoas que agem de maneira diferenciada em oração. A primeira classe, existem pessoas que não oram. Elas não oram, não buscam a Deus,
não buscam em Deus a resposta, são imediatistas, querem apenas um paliativo para a dor e a ansiedade. Querem algo para o momento e não a solução. Alguém fala uma palavra de efeito, aí eles pegam esta palavra de efeito e aplica, mas tem que acontecer agora. Na mente deles tem que ser já. E Deus não age assim. Aí as pessoas querem apenas um paliativo para a dor e a ansiedade e a solução, e não a solução, pois esta pode exigir tempo, empenho, luta, mudança de caráter e de rumo. Então, existem orações que nós fazemos a Deus e queremos logo, mas depende de tempo. O empenho da pessoa, luta com os inimigos, não com as pessoas, mudança de caráter e de rumo. A pessoa precisa tomar uma posição diante de Deus e mudar suas atitudes para que o Senhor venha atuar. Então existe essa primeira classe de pessoas aí, os que não oram, os imediatistas. Ora apenas na igreja, mas não ora no seu lar, não ora no trabalho, não ora por ninguém, mas querem receber a bênção. O outro tipo, a outra classe de gente que tem na igreja, são aquelas que oram. Observe bem que a primeira não ora, mas tem a segunda aqui que ora. Mas talvez por imaturidade ou desconhecimento da palavra de Deus e da voz do Senhor, não esperam a resposta e também não esperam a ação eficaz dele. Isso aqui já é diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo não ora, quer receber oração de outras pessoas, são imediatistas, fazem um pedido a Deus e já querem logo. O segundo grupo aqui, eles oram, mas eles ainda são imaturos ou têm um desconhecimento da palavra e da voz do Senhor e não espera a resposta e a ação eficaz dele. Observe que se contenta com migalhas que não se saciam a fome. E, na verdade, Deus tem um banquete esperando por eles. Observe que quando oramos ao Senhor, temos que esperar o Senhor responder. Tem pessoas que não, que é impaciente, ora e já quer logo. Mas é preciso esperar Deus dar uma resposta. E muitas vezes o coração dele responde, eles acham que foi Deus que respondeu e vai em frente. Aí não dá certo e dizem, olha, Deus falhou comigo. Como agora recentemente, um pastor, ele profetizou que no mês de março ia ter 3.000 e mais algumas mortes. Normal, devido a essa pandemia que está assolando o mundo, quase todos os dias morrem 3.000 pessoas e ele disse que Deus disse que isso ia acontecer. É óbvio que está acontecendo. E quando não aconteceu aquela profecia, ele disse que Deus mentiu para ele. Meus queridos, isso é coisa demoníaca. Mentiroso na Bíblia não é Deus. Mentiroso na Bíblia é Satanás, que é o pai da mentira. E certamente Satanás usou a boca desse líder religioso para dizer uma coisa dessa a respeito de Deus. Quem mentiu foi Satanás e ele, usado por Satanás. Porque Deus não mente. Deus é verdade.
Então, nós devemos observar que na oração devemos esperar uma resposta de Deus, porque muitos estão comendo migalhas. Enquanto isso, Deus tem um banquete esperando por essas pessoas. E o último tipo aqui, que existem pessoas que além de orar também jejuam, consagram-se ao Senhor e buscam a orientação na Bíblia Sagrada. Para quê? Para discernir aquilo que ele está falando ao seu coração pelo Espírito Santo. E espera o tempo estabelecido por Deus. Então, o terceiro aqui, eles, além de orar, eles jejuam e eles esperam, consagrando ao Senhor, buscando orientação, não nos profetas, não nos homens, também não, mas na palavra de Deus, que revela o seu coração pelo Espírito Santo. Esse terceiro grupo, eles esperam o tempo estabelecido por Deus. Eu quero aqui fazer uma pausa e no próximo vídeo eu vou estar falando porque Deus age ao nosso favor. Tá bom? Para o áudio não ficar muito grande, eu vou dividir em 2. Já tem aí quase 22 minutos. Então que Deus possa te abençoar e que esta palavra fale ao teu coração. Até o próximo áudio, se Deus nos permitir.